Agora, entrevista importante para você. A gente vai conversar ao vivo com o meteorologista Guilherme Alves, do Climatempo. Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Eu já gostaria de saber o que está causando essa onda de calor, para a gente entender até por quanto tempo ela deve ficar, né, Guilherme? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Então, a gente está indo para a quarta onda de calor, né? Mesma característica de sempre, né? É uma onda de calor, uma massa de ar quente que se estabiliza pela parte central aí do Brasil, central e ampla, né? E, consequentemente, essa massa de ar quente, ela eleva as temperaturas, né? No meio da meteorologia, a gente chama esse como a gente subdivide a atmosfera em vários níveis, né? E essa alta pressão que se coloca em médios níveis da atmosfera, ela faz com que esse ar desça em direção à superfície e inibe essa formação de nuvens e deixa o tempo muito quente, temperaturas extremamente elevadas. Até quando que deve ir essa onda de calor, Guilherme? Então, Luciana, a gente é a primeira vez, eu acho que eu, pelo menos como meteorologista, vejo que a gente não tem fim para dar a uma onda de calor, né? Pelo menos até o dia 19, as temperaturas devem permanecer extremamente elevadas em várias partes do país. Ela começa a perder força a partir do dia 19. Aí as temperaturas começam a se reduzir. Amplas áreas do Brasil podem ter temperaturas entre 40 e 43 graus. No dia de ontem mesmo, a gente teve temperaturas extremamente elevadas e recordes em diversas regiões, como Curitiba, por exemplo, teve 34,8 graus, né, sendo que a média é em torno de 25 graus, a média climatológica de 30 anos. Né? São Paulo mesmo teve a temperatura mais alta do ano, com 37,1 graus, né, sendo que a média é de 26,9. Então, a gente está experimentando temperaturas extremamente elevadas, e as temperaturas podem atingir recordes significativos também, né, em várias áreas também do Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo. Então, a gente segue com essa tendência de temperaturas elevadas pelos próximos dias, pelo menos até o dia 19. Tem algo que é diferente para a gente, que é o fato de ser uma onda de ar quente, muito quente, mas a gente não está vendo chuva. E aí, alguns lugares, a gente falou de Minas Gerais agora, falou também da capital federal, está vivendo não só um calor, mas a umidade do ar extremamente baixa. Isso também vai continuar ou a gente vai ver pancadas de chuva em alguns desses locais? Então, para o dia de hoje, especialmente, a gente está com várias regiões com a umidade muito reduzida, né? E quando a umidade, quando esse ar que está atuando, ele consegue, como é que eu vou dizer, deixar a umidade se elevar um pouquinho, ou a gente tem algum sistema que traz um pouco de umidade para a região, esse calor elevado combinado com a umidade favorece a formação de nuvens de chuva. Consequentemente, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva, né, e, consequentemente, com forte intensidade. Quando a umidade consegue vencer um pouquinho esse ar quente que atua, ela combina com esse ar quente e favorece a formação de nuvens de chuva. Né? Aí vem aquelas pancadas de chuva, principalmente região centro-oeste, sudeste, né, norte e nordeste, muito característico quando a umidade consegue vencer, né, esse calor muito forte, ela combina com ele e forma nuvens de chuva, nuvens de pancadas de chuva. Ô, Guilherme, a gente pode falar que isso tem a ver já com mudanças climáticas, isso que a gente está vendo, ou é algo que acontece e talvez todo ano a gente fale sobre isso, mas não perceba, não, é natural para essa época do ano. Isso é antinatural? Tem a ver com mudanças climáticas? Então, Luciana, a mudança climática, ela é uma realidade para a gente. A gente não pode dizer mais que a mudança climática ela não está acontecendo, a gente está vendo. E junto com ela, né, a gente tem eventos extremos acontecendo, que são os eventos de chuva, tanto de calor quanto de chuva também. A gente está vendo lá no sul chuvas extremamente elevadas, tanto em setembro, outubro, e a gente está começando novembro, só para dar um briefing sobre que está acontecendo, com chuvas que superam a média nos primeiros 13 dias de novembro. A gente teve regiões que superaram a média, e a gente tem previsão para essa semana de acumulados de em torno de cento e poucos milímetros, né? Então, extremamente elevados. A mudança climática, sim, ela acontece, né? Mas esse ano, por exemplo, a gente está tendo um fenômeno muito importante que é o El Niño. Né? E se tinha uma expectativa muito forte em torno dele, Sim. por quê?
né? A gente está tendo essa mudança, esse aquecimento do nosso planeta, né? E o nosso planeta ele vive fase de aquecimento e resfriamento, né? Ele Sim. está vivendo um resfriamento potencializado, né, por gases de efeito estufa e, consequentemente, esse evento de El Niño ele potencializa a elevação das temperaturas, né? Então, a Organização Meteorológica Mundial, NOAA, já falavam que o El Niño poderia potencializar as temperaturas e a gente atingir recordes de temperatura nesse ano, como a gente já está vendo. Guilherme, a gente tem visto, e me desculpa te perguntar isso, mas alguns fenômenos também, por exemplo, no Rio de Janeiro, com ondas que acabaram atingindo ali o calçadão, como a gente nunca tinha visto, e aí, já até viu, mas é muito raro, e aí atribui-se ao fenômeno climático, às mudanças climáticas. A gente viu isso acontecer também no sul do país agora. Falaram em tsunami meteorológico e não um tsunami comum, que é aquele que é provocado, enfim, por um terremoto. Isso também vai ficar cada vez mais comum? Isso tem a ver com temperatura? Então, a gente vive uma mudança, né, Luciana? Então, consequentemente, esses sistemas ficam mais evidentes. A gente está muito mais conectado também, né? A gente tem a ocorrência de microexplosões que são muito comuns, também tornados no interior lá do Rio Grande do Sul, que a gente registra, a gente consegue identificar hoje, né? A gente está muito mais conectado. E esse tsunami meteorológico que aconteceu lá foi por quê? A gente teve uma linha de estabilidade, tá? Que é um fenômeno que se forma em pequena atmosfera, em microatmosfera, pode dizer, né? Em pequena escala. Então, consequentemente, ela se desloca paralelamente ao continente, né, a Sim. região ali, e, consequentemente, ela intensifica os ventos, causa diferença de pressões muito intensas, e, Uhum, consequentemente, os ventos, eles intensificam as ondas, né? uhum. Então, essa chuva que estava chegando ali na região, muito intensificada, né? Consequentemente, intensificou os ventos e empurrou aquelas ondas em direção à costa ali, né? Com grande força, né? Isso que a gente identifica como tsunami meteorológico, né? Então, a gente está muito mais conectado, então a gente consegue identificar mais esses eventos que estão acontecendo, né? Embora eles já aconteciam antigamente, mas agora eles estão muito mais fáceis Sim. de ser identificados. Um celular, né? Câmeras espalhadas por todo lugar. Inclusive, eu acho que a gente tem essa imagem do fenômeno lá no sul do país. Se a gente tiver, eu vou pedir então a nossa equipe para colocar enquanto a gente conversa. Agora, eu queria saber um pouquinho sobre o verão. A gente já pode se preparar então, depois desse calor todo, para um verão com muita chuva e esse calor e também muita chuva, pancada de chuva, e as cidades elas precisam se preparar sempre com muito mais antecedência. É claro, porque a gente tem tanto deslizamento e tanta morte nesse país por conta de chuva. Com certeza, né, Luciana? O nosso país é um país muito vulnerável. Então, consequentemente, o El Niño, voltando nele, por quê? Ele tem como característica elevar as temperaturas em todo o Brasil, tá? Então, a gente vai ter, sim, consequentemente, um verão com temperaturas mais elevadas, um pouco mais elevadas que o comum, tá? E isso, geralmente, o pico dele agora é em dezembro. Então, isso vai favorecer as temperaturas um pouco mais elevadas e regiões, tanto do centro-oeste quanto do sudeste e norte, chuvas mais de pancadas. Embora, né, ele faça com que tanto a região nordeste quanto o norte fique com chuvas abaixo da média. Muito bem. Eu conversei então com o Guilherme Alves, do Climatempo, nos ajudou a entender um pouquinho aqui o clima nesse país e essa onda de calor. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, boa tarde para todos.